amigos internautas, que bom que podemos nos reunir mais uma vez para mais um momento de estudo, de reflexão, neste canal da nossa casa no YouTube. O meu nome é Luciano, sou trabalhador da casa e o nosso tema para estudo hoje é a piedade, que nós temos como o texto básico, fundamental, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17, Instruções dos Espíritos. E para dar mais consistência ainda à nossa argumentação, sempre à luz da doutrina espírita, eu vou usar duas mensagens com esse tema, a piedade, que estão no livro Fonte Viva e Boa Nova, psicografia do nosso querido Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas antes, vamos ler o nosso projeto de transformação moral e fazer a nossa prece inicial. Nós estamos na Semana da Disciplina. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. Emmanuel. No início da missão de Chico Xavier, no primeiro encontro com Emmanuel, este lhe deu uma orientação básica para o trabalho que deveria desempenhar. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Perguntou Emmanuel. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu tenho condições de aceitar o compromisso? Tornou o Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Se para o nosso querido Chico, com toda a sua envergadura espiritual, Emmanuel recomendou 3 vezes a disciplina, imaginemos o que ele diria a nós. Talvez nos recomendasse umas 10 vezes a disciplina, pois, segundo ele mesmo, a disciplina antecede a espontaneidade. E a gente encontra isso lá no Consolador, na página 151. O texto do Evangelho para a semana é o capítulo 1, itens 1 e 3, não vim destruir a lei. Então vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, amoroso Senhor das nossas vidas. Queremos nesse instante agradecer-lhe por mais uma vez nos reunirmos, por termos a doutrina espírita a guiar os nossos passos, a clarear as nossas mentes com informações renovadas, relembrando o Evangelho do Cristo na sua essência, trazendo-nos esperanças novas, consolo para o nosso coração. Auxilia-nos, Senhor, nestas horas que são tão importantes para a nossa evolução espiritual. Neste momento pelo qual passa o nosso planeta e toda a comunidade de espíritos vinculados a ele, encarnados ou desencarnados. Auxilia-nos para que possamos tomar as decisões corretas, para que hajamos com dignidade, para que não nos percamos nas inferioridades que ainda trazemos, mas que possamos nos fortalecer, Senhor, naquilo que já conquistamos de bom, nas virtudes que já estão presentes em nossas vidas, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Abençoe a cada um de nós, abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo, e que possamos compreender com a alma a mensagem do Teu Evangelho deste momento e pensar nas nossas vidas e naquilo que já podemos fazer de melhor para nós mesmos e, consequentemente, para os nossos semelhantes. Muito obrigado e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, seguindo o tema dessa nossa
proposta de estudo e de reflexão, eu vou trazer alguns trechos, tanto dessas mensagens, como eu disse para vocês, dos livros Fonte Viva e dos livros Fonte Viva e Pão Nosso, e fazer um paralelo com a mensagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Miguel, intitulada A Piedade. Para iniciar, eu gostaria de trazer o capítulo 107 do livro Pão Nosso. No capítulo 107 do livro Pão Nosso, nós encontramos a seguinte frase de Paulo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. E continua agora Emmanuel interpretando uma das interpretações, né, que ele traz nessa mensagem. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. É muito importante, eu faço um grifo aqui, a fala do Emmanuel, que dificilmente nós discernimos entre compaixão e humilhação. Ou seja, há uma confusão, né, conceitual e, consequentemente, comportamental em relação à piedade. Quando uns consideram como compaixão, e a compaixão deveria ser compaixão, e outros como humilhação. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Então, o que nós observamos nesses exemplos que o Emmanuel nos traz é que eu me compadeço de alguém, mas há algo além, há um julgamento por trás. Eu me compadeço, mas trata-se de pessoa imprestável. Emmanuel afirma que esse tipo de compaixão, entre outras coisas, ele possui uma voz muito, muito macia, mas as mãos são espinhosas. Ele deita mel, mas há veneno também no processo. Ele estende os braços, mas ele cobra uma dívida. Ele socorre, mas ao mesmo tempo ele espanca. Então, não é somente amparo. Nós não estamos falando de amparo nesse processo em que há cobrança, em que há julgamento. Nós estamos falando de, aparentemente, um amparo, mas um amparo que desestimula. Um amparo que não vem de um processo sincero de empatia, que não vem de compadecimento do nosso semelhante, um compadecimento real, né, do coração. Eu não estou percebendo a necessidade real da criatura que está ao meu lado. Então eu ofereço algo, mas eu estou fazendo um julgamento e cobrando necessariamente aquilo que eu estou oferecendo, ou esperando que eu seja pago por aquilo que eu estou oferecendo. Paulo alerta a Timóteo, né, nessa passagem que eu li para vocês, pois a fala de Paulo é para o espírito imortal, é para nós espíritos imortais, para que nós não nos iludamos. Muito interessante, né, isso que Paulo traz, para que nós não nos iludamos, pois para sermos piedosos, sentirmos compaixão para o nosso próximo, nós devemos nos isentar de qualquer julgamento. Então, para sermos verdadeiramente piedosos, nós precisamos nos isentar de qualquer julgamento leviano, de qualquer condenação. Para respaldar tudo isso, nós lembramos da passagem do Cristo, lá em Mateus, no capítulo 7, e nos versículos de 1 a 5, quando ele afirma uma parte, né, desse trecho evangélico, quando ele afirma: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido,
vos medirão também. Então a orientação é clara. A orientação do Cristo, ela é clara para nós. Jesus não condenava ninguém. Jesus não condenava. Nós temos várias passagens no Evangelho, né, e eu posso trazer uma aqui que é conhecida por todos nós, a passagem majestosa, né, do ensinamento majestoso, quando ele entra em contato com a mulher adúltera, que seria apedrejada na praça pública. Naquele momento ali, depois que a multidão dissipou, ele não condenou a irmã. Ele a orientou. Ele perguntou, alguém te julga? Alguém te condenou? Melhor dizendo, não, Senhor, então eu também não te condeno. E deu uma orientação, vá e não peques mais. Então Jesus nunca condenou, sabendo de todas as coisas, um espírito nobre, um espírito de escola, um espírito puro, então nos conhecendo profundamente, e por nos conhecer profundamente, ele jamais nos condenaria, ele deixou esse exemplo, que a gente possa ampliar a nossa capacidade de análise, e ampliando a capacidade de análise no sentido de nos envolvermos com o coração, com o sentimento, com aquele que está ao nosso lado, que passa por desafios, que passa por dificuldades. Porque se nós não tivermos esse sentimento ampliado, nós vamos cair na armadilha do julgamento/condenação. Do julgamento-condenação. Ou seja, a gente dá com uma mão e tira com a outra. Podemos lembrar também uma passagem muito bonita que está no livro Boa Nova, no capítulo 26, quando Pedro, amargurado por ter negado Jesus 3 vezes, antes do processo da crucificação, Jesus aparece para ele e alenta o coração dele, dizendo: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Entendendo aí por fragilidade, ignorância. Então tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor, analisamos em relação ao nosso semelhante, de equívocos cometidos, cabe-nos sermos piedosos, sim. Cabe-nos, por mais difícil que seja nesse momento. Principalmente quando atinge diretamente a nós ou aqueles a quem amamos, aqueles a quem muito amamos. Mas cabe-nos ser piedosos no sentido da compaixão, entendendo que todos nós merecemos e precisamos de compaixão. Merecemos pelo momento espiritual que nós estamos, pelas fragilidades que ainda trazemos, muito maiores do que a perversidade que temos, como Jesus afirmou para Pedro. E por sabermos que erramos, todos nós erramos. E se erramos, precisamos do perdão, não precisamos de julgamento. Quando alguém nos estende a mão, precisamos que esta mão esteja sendo estendida com amor, com piedade, com compaixão, e não sendo estendida de uma forma que vem com uma palmatória junto, para nos auxiliar de alguma maneira, mas para nos atingir de uma forma amargurosa por outro lado. Então, essa primeira lição ela é muito importante, que não venha com julgamento, que não venha com condenação. O sentimento de piedade está isento de toda condenação. É quando queremos oferecer o melhor de nós em benefício daquele que nos pede, ou daquele que precisa, como também nós precisamos, mas sem nenhuma crítica, sem nenhuma condenação. Então, continuando a mensagem no livro Pão Nosso, o benfeitor Emmanuel afirma: a verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Então eu não fico procurando, puxo daqui, estico dali, para entender toda a história, por que fez aquilo. Errou, foi um equívoco, como nós erramos. E
Eu não vou entender neste momento, eu não tenho capacidade para entender nesse momento, mas eu tenho capacidade para, nesse momento, apoiar. Eu tenho capacidade para, nesse momento, amparar. E é isso que é o importante. E é essa que é a orientação que os Espíritos nos oferecem. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Miguel, ele diz que a piedade bem sentida é amor. Então, o Emmanuel nos fala, né? A piedade é filha legítima do amor. E o Espírito Miguel nos fala que a piedade bem sentida é o amor. É irmã da caridade que nos conduz a Deus, porque a caridade é o amor em ação. E por que nos conduz a Deus? É interessante, né? Continua lá o Espírito Miguel. O amor é devotamento, é ouvido, é esquecimento de si mesmo. Por que que nos conduz a Deus? Porque nos tira da condição de espíritos ainda dominados pelo vício, pelo egoísmo. O egoísmo é o interesse pessoal. Ele não nos conduz a Deus. Ele é uma expressão da nossa inferioridade. O que nos conduz a Deus é o devotamento. É quando nós esquecemos de nós mesmos no sentido de oferecer tudo que nós temos em benefício do nosso próprio, sem pedir nada em troca. A pergunta 895 do Livro dos Espíritos traz essa orientação para a gente, né? Kardec pergunta, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual o sinal mais característico da imperfeição? E os Espíritos respondem, o interesse pessoal. O interesse pessoal é uma consequência do egoísmo, ele é fruto do egoísmo, é uma visão míope da vida, do contentamento nosso em ter em detrimento do ser. Do contentamento em ter em detrimento do ser. São orientações que tocam fundo o nosso coração e que nos traz a luz da razão para que a gente possa avaliar os nossos comportamentos, as nossas intenções, porque os Espíritos também nos orientam, que o que vale são as intenções, no momento em que a vida nos chama para sermos piedosos. Isso pode acontecer em qualquer momento, mas especificamente neste momento em que nós estamos vivendo esse drama-lição coletivo, esse processo expiatório e provacional dos espíritos encarnados e desencarnados vinculados ao planeta. Há um chamamento diário à piedade, à compaixão, sem a condenação. E olha que nós estamos vendo situações dramáticas do nosso lado e muitas vezes na nossa própria vida. Então é o momento de fazermos esse exercício tão importante, lembrando, como Emmanuel nos fala e como o Espírito Miguel também coloca, piedade deve estar isenta de condenação. Piedade é devotamento, é tudo que difere do interesse pessoal. E prossegue Emmanuel, mais uma vez, nessa mensagem. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Cheia de ilusões e exigências. Ilusões porque o que é ilusão? É algo que nós acreditamos que é verdade, está vinculado às nossas inferioridades, sim, e nós acreditamos que é verdade, acreditamos que estamos fazendo bem, mas na verdade nós não estamos fazendo bem, não. Nós estamos desestimulando a criatura, humilhando a criatura, e compaixão não combina com humilhação. Quem verdadeiramente se compadece do próximo não humilha o próximo. Oferece o melhor sem humilhar. Então, essa afirmação de Emmanuel é muito importante. Essa piedade chamada, que ele dá o nome que piedade mentirosa, é cheia de ilusões e de exigências. Ilusões que nós nos colocamos, que nós construímos. E essas exigências que são feitas é porque nós estamos esperando algo em troca. E não é esse o objetivo. Paulo, num dos trechos dessa mensagem, ele diz que
o que fundamenta, né, na verdade, a interpretação do Emmanuel, né, Paulo diz que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma. A piedade com contentamento é grande ganho para a alma. Em outra passagem, em outra tradução, eu li que a piedade com contentamento é lucro para a alma. Mas por quê, né? Por que é ganho? Por que é lucro para a alma? A piedade com contentamento, com alegria é lucro para a alma. E aí ele continua: em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Não lembramos de outra que possa trazer prosperidade ao coração. E o Espírito Miguel, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que vossas lágrimas são um bálsamo para lhes... Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Que encanto que ele está falando? O encanto da ilusão? Não, ele está falando aqui do encanto da alegria da alma, né? A mesma coisa que o Emmanuel nos traz, né, na sua interpretação lá no livro Pão Nosso. É do encanto, da alegria, do lucro que a alma ganha quando ela pratica o bem. Então tanto Paulo quanto o Espírito Miguel, eles estão falando da alegria da gratidão. Da gratidão que sentimos por podermos oferecer o melhor para nós mesmos e para o nosso semelhante. O melhor pensando na realidade do espírito imortal. A alegria de fazermos o bem. A alegria de contribuirmos na obra da criação, como está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta do objetivo da encarnação. É nós estarmos preparados para suportar a nossa parte na obra da criação. E qual é a nossa parte na obra da criação? Como filhos de Deus, somos co-criadores. E então fica essa mensagem forte para o nosso coração, né, de que nós devemos e podemos, e esse momento é convidativo para exercitarmos essa virtude, a piedade, mas para não nos iludirmos e não confundirmos com piedade com o que a gente vê por aí. Piedade é compaixão verdadeira, é sentimento de amor, ela é filha dileta do amor que leva à caridade, que é o amor em ação. E isso vai trazer lucro, alegria, contentamento, né? Uma relação de ganha-ganha. Ganha o nosso semelhante e ganhamos nós também, para o nosso coração. Essa paz que nós tanto desejamos. E para finalizarmos, no livro Fonte Viva, no capítulo 178, na mensagem Reverência e Piedade, o Emmanuel nos traz: sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Está lá em Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28. Emmanuel interpreta: reverência para com o Senhor. Reverência para com o Senhor, Deus nosso Pai, e piedade para com o próximo. E encontraremos em nosso favor, aí mais uma vez, a alegria que nunca se extingue. Porque é essa alegria que nós buscamos. Quando nós oferecemos o melhor de nós, em benefício do nosso semelhante, sem nenhum interesse pessoal, pelo prazer de ajudar, pelo compromisso, pelo conhecimento, pelo dever que nós sabemos que todos nós temos, né? Pela capacidade que nós sabemos de oferecer o melhor para o nosso próximo, nós sentimos essa alegria que o benfeitor espiritual Emmanuel nos fala. A alegria que nunca se extingue, que é a alegria do coração, que é o encanto que o Espírito Miguel nos fala, que é a alegria da alma que Emmanuel fala na outra mensagem, que ele também traz esse tema, piedade. Então fica a nossa proposta para que possamos oferecer o melhor em benefício do nosso próximo, sabendo que quando oferecemos o melhor para o nosso próximo, também a vida nos oferece o melhor e nós estamos cumprindo o nosso papel, o nosso dever
na vida como co-criadores do Senhor, né, como herdeiros de Deus. E quando isso acontece, a gratidão nos traz a paz e a alegria que nós tanto ansiamos. Então fica aí a lição para todos nós, né, que possamos tirar as melhores reflexões para a nossa vida e nos fortalecermos para que no nosso dia a dia as nossas atitudes estejam conectadas, alinhadas com a essência do Evangelho do nosso Senhor, do nosso amigo querido Jesus. Vamos então mais uma vez agora orar e para finalizar o nosso trabalho e agradecer a Jesus pelas orientações sublimes que Ele nos trouxe há muito, que estão conosco desde sempre, nos orientando os passos, nos direcionando para o nosso objetivo maior, que é o encontro de Deus em nós mesmos. Que, fortalecidos, Senhor, possamos dar continuidade ao cumprimento dos nossos deveres, sabedores de que temos o Teu amparo, o amparo dos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado. Agradecemos aos benfeitores da nossa casa, que estão nos auxiliando e nos dando a oportunidade de continuarmos estudando, trabalhando e humildemente servindo nestas horas de lições importantes que todos nós estamos vivendo. Que os nossos lares sejam abençoados, que os nossos familiares, amigos sejam amparados e que todos os nossos irmãos vinculados a este planeta se sintam amparados, sejam abençoados pelo amor de Jesus e pelo amor do nosso Pai maior. Muito obrigado, Senhor, guarde-nos hoje e sempre. Graças a Deus.